Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 17. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falsos testemunhos, não engane ninguém, honra seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Como o texto assim nos afirma, meus amados, Jesus indo para Jerusalém e de repente, naquele trajeto, naquele momento, ele de caminho para Jerusalém, apresenta-se então um homem, e esse homem ele se prostra até Jesus, ele adora, ele se ajoelha diante de Jesus, e ele então pergunta: Bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? E é interessante, amados, que naquele momento, quando aquele homem ele faz esta pergunta para Jesus, Jesus então ele começa a falar com ele acerca dos mandamentos, e quando o homem recebe esta palavra de Jesus, ele de imediato, ele logo traz uma resposta, satisfatória do seu coração diretamente para Jesus, e ele todo eufórico, creio assim, ele começa a dizer: Mestre, os mandamentos, todos estes mandamentos eu já tenho guardado desde a minha juventude, desde a minha meninice, que eu observo esses mandamentos, que eu sigo estes mandamentos. Mas naquele momento, amados, a Bíblia diz que Jesus olha com amor, Jesus olha para o coração daquele homem e Jesus então diz: falta-te uma coisa, ainda tem algo que você não fez. Mas, amados, vamos parar aqui por enquanto para a gente tentar entender esse cenário, essa situação deste moço, deste encontro deste homem com Jesus. É interessante que este moço, ele deixa bem claro que ele já guardava os mandamentos. Quando Jesus fala acerca dos mandamentos, ele deixa claro que ele era um praticante, ele conhecia os mandamentos. E não era de agora, não era daquele momento. Ele guardava, ele conhecia aqueles mandamentos desde quando ainda ele era jovem. Então, vejamos que ele já era uma pessoa, já na sua idade, já avançada, já não mais na sua juventude, já era um homem feito, um homem maduro. Então, ele, desde ainda na sua juventude, ele tinha esses mandamentos, ele guardava esses mandamentos. Mas é interessante, meus amados, que mesmo aquele homem, tendo esses mandamentos no seu coração, guardando esses mandamentos, conhecendo estes mandamentos, ele sentia uma necessidade, ele sentia um vazio muito grande. Caso contrário, ele não teria perguntado para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E nós observamos, meus amados, que mesmo aquele homem, conhecendo os mandamentos, como estamos aqui frisando que a Bíblia nos afirma, ele tinha um vazio dentro do seu coração. Porque, na verdade, amados, somente Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício crucial, por meio da salvação em Cristo Jesus, é que nós somos preenchidos na nossa alma. A nossa alma, ela só consegue alcançar este preenchimento, este vazio que muitas vezes há na alma só por meio de Cristo Jesus, só por meio da salvação em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz, meus amados, que a salvação, ela não vem pelas obras, ela não vem por outros meios, senão
por Jesus Cristo. Somente através de Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, amados, fica uma pergunta: como que pode uma pessoa que conhece os mandamentos, que guarda esses mandamentos desde a sua juventude, ter este vazio na sua alma, ter essa necessidade de saber como herdar a vida eterna? A propósito, meus queridos, aqui pegando um gancho desta palavra, desta situação na vida deste homem, há muitos, meus amados, como este homem, conhecedor dos mandamentos. Há muitos, meus amados, que conhecem toda a Bíblia, todas as escrituras, todos os mandamentos de capa a capa, mas ainda não conseguiu preencher a sua alma, porque o conhecimento, meus amados, ele nos leva até Jesus. Mas se nós não abrirmos o coração para que este Jesus venha tomar lugar nas nossas vidas, o conhecimento, meus amados, ele não pode preencher este vazio, porque o vazio só é preenchido quando nós reconhecemos Jesus como Senhor das nossas vidas e quando nós entregamos a Ele as nossas vidas, quando nós damos a Ele a primazia, quando Ele passa a ser de fato o Senhor das nossas vidas. E como eu disse, tem muitos que conhecem os mandamentos e conhecem, meus amados, com muita propriedade, conhece com muito conhecimento, com toda a expressão da palavra. Tem pessoas, meus amados, que consegue discorrer a Bíblia de uma facilidade, de um conhecimento nato, mas ainda assim, com tamanho conhecimento, a alma ainda está vazia, a alma ainda está sedenta, porque este vazio, o conhecimento, eu volto a dizer, ele nos leva até Jesus. Este conhecimento é a ponte. Este conhecimento, ele nos leva até a pessoa de Jesus. Mas note bem, eu preciso trazer essa pessoa de Cristo Jesus para dentro da minha vida. Ele precisa ser o Senhor da minha vida. Ele precisa ser o único e suficiente Senhor da minha vida. Então, amados, voltando ao texto, aquele homem tinha essa necessidade. Ele conhecia todos os mandamentos e de muito tempo, de longos anos, desde a sua juventude, mas a sua alma ainda estava sedenta. A sua alma ainda estava vazia. Por isso ele foi até Jesus. E eu até, meus amados, começo aqui a entrar dentro de uma conjectura. Talvez, quem sabe, aquele homem tivesse ouvido Jesus falar sobre a sua pessoa. Muitas vezes Jesus, ele discursava no meio da multidão e ele mostrava, ele se identificava para qual motivo ele veio, ele se identificava como filho de Deus, ele anunciava que ele era o enviado de Deus para a remissão dos nossos pecados e ele sempre levou o homem a entender que ele veio para nos dar uma nova vida, para nos dar a salvação. E este homem, talvez, amados, volto a dizer aqui, conjecturando, quem sabe ele ouviu muitas vezes os discursos que Jesus falava acerca de si mesmo, falando da sua pessoa, o enviado de Deus, aquele profetizado pelos profetas no passado, aquele que os profetas anunciou que viria, aquele que viria redimir o seu povo. E ele agora vai ter com Jesus. E ele chega até Jesus com essa necessidade. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Note, meus amados, que a alma daquele homem estava gritando. A alma daquele homem estava sedento pela salvação. Ele não perguntou a Jesus nenhuma outra coisa a não ser o que eu devo fazer para herdar a vida eterna,
para alcançar a vida eterna é só por meio da salvação em Cristo Jesus. E então, amados, agora olhe só. Quando Jesus fala com ele sobre os mandamentos e ele, imagino eu, que naquele momento ele se sente feliz, então tudo bem, se é só isso, se é guardar os mandamentos, eu já estou com a minha carteirinha nas mãos, já estou com o meu passaporte garantido. Se é só isso, mestre, então tudo bem, eu já faço isso desde a meninice. Amados, fica muito bem atentos a esta palavra que Deus está falando ao nosso coração. E eu volto a dizer para você, quem sabe você tem um conhecimento vasto da palavra. Quem sabe você consegue discorrer com uma sabedoria, com uma eloquência, com um conhecimento tremendo sobre as Escrituras. Mas você ainda não alcançou na sua alma este Jesus. Você ainda não permitiu que esse Jesus se tornasse de fato o Senhor da sua vida. E olha só, e você vai entender isso continuando aqui dentro deste texto. E então, depois desta afirmação deste homem, Jesus então olha para este homem. A Bíblia diz que Jesus olha para ele com amor. Jesus olha com um olhar de amor, não com um olhar de crítica. Porque a Bíblia diz, meus amados, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15, quando Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus estava ali naquele momento, amados, cumprindo esta palavra de João capítulo 3. Jesus estava ali cumprindo. Quando Jesus ali, ele dizendo, a palavra do Senhor dizendo, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus era aquele Filho unigênito. Jesus era aquele enviado de Deus. Por isso, Jesus olhou para aquele homem com amor, como ele olha para você hoje, como ele olha para cada um de nós, como ele olha para a humanidade perecendo sem Cristo e sem salvação. Como ele está olhando talvez para você, cheio de conhecimento. Quantos livros você deve ter na sua estante? Quantas enciclopédias, quantos e quantos estudos você deve ter, quantos diplomas talvez até você tenha pendurado na sua parede, quantos diplomas de teologias, quantos e quantos conhecimentos você deve estar aí cheio de tantos eles. Mas você ainda, eu volto a dizer, não deixou que Jesus se tornasse o Senhor, o único Senhor da sua vida. E era o que estava acontecendo na vida daquele moço. Quando Jesus olha para ele ali com aquele amor, como ele olha para cada um de nós, Jesus então fala para ele, olha, está te faltando uma coisa. Tem algo que você ainda não fez. Irmãos, Jesus vai estreitando com aquele moço. Jesus vai levando aquele moço para o estreito. E eu quero dizer para você nesta noite, por mais que você tenha conhecimento, mas se você ainda não abriu o seu coração, se você ainda não rendeu-se aos pés de Cristo Jesus, permitindo que o Senhor se torne Senhor da sua vida, Ele vai estreitar, Ele vai te levar para um confronto, porque este confronto, meus amados, ele é necessário. E olha, foi isso que Jesus fez com aquele moço. Jesus agora confronta aquele moço. Jesus agora leva ele, meus amados, aonde era necessário. E é aonde muitas vezes o Senhor nos leva. Há momentos nas nossas vidas, meus amados, que o Senhor nos confronta. Ele nos confronta justamente para sondar o nosso coração. Ele nos confronta muitas vezes para ver, meus amados, qual é a motivação do nosso coração. E ele confrontou aquele moço naquele momento. Ele até então tinha os mandamentos desde a sua juventude, o texto assim nos afirma, mas agora então Jesus leva ele a um grande confronto. E eu quero dizer para você, antes de seguirmos aqui no texto, Jesus vai te confrontar.
eu não sei em que situação, eu não sei em que circunstância, mas te prepara, porque Jesus vai te levar a um confronto. E sabe por que ele vai te confrontar? Porque ele te ama. Porque ele quer tomar o lugar que é dele na sua vida. Porque ele quer ocupar o lugar que é exclusivo dele na sua vida. Por isso ele vai te confrontar. E ele sempre nos leva a esses confrontos. E foi isso que ele fez com aquele moço. E então Jesus fala para ele, olha, te falta uma coisa. Tem algo que você ainda não fez. Imagino eu, meus amados, que naquele momento, aquele moço deve ter já ficado apreensivo. Mas ele disse para guardar os mandamentos, eu guardo desde a juventude, mas e agora ele fala que me está faltando algo mais? Quantas interrogações deve ter passado na mente daquele moço? Porque é isso que acontece, amados, quando nós somos confrontados por Deus. Quando o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, ele nos leva a esses confrontos que são necessários, eu volto a dizer, muitas interrogações vêm à nossa mente, porque nós queremos encontrar uma resposta lógica. Nós queremos encontrar uma resposta não só lógica, mas que nos favorece. Uma resposta que ocupa aquilo que o nosso coração quer. Mas, amados, os confrontos que o Senhor nos leva, meus amados, não é para o nosso deleite, não é sobre nós, mas é sobre Ele em nós. Aleluias! E Jesus então continua a dizer, olha, você vai pegar tudo que você tem, toda a sua riqueza, você vai pegar, você vai vender e você vai repartir com os pobres. Irmãos, que estreito que Jesus colocou aquele homem. Que confronto que Jesus colocou aquele homem. Vai, vende tudo que você tem. Irmãos, é tudo. Jesus, ele não falou assim, vai lá e vende apenas um pouco da sua propriedade. Vai lá e distribua apenas uma parte. Jesus diz, vai, vende tudo que você tem e reparta com os pobres. E olha a sequência da palavra de Jesus. E você terá um tesouro no céu. Fica ligado, irmãos. E depois vem e segue-me. Vamos entender isso. Amados, naquele momento, Jesus ele não estava, nenhum momento, meus amados, querendo empobrecer aquele moço. Jesus ele não faz isso conosco. Jesus estava naquele momento sondando a motivação do coração daquele homem. Jesus sabia, meus amados, aonde estava o tesouro daquele homem. A Bíblia diz, meus queridos, que onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E Jesus sabia que o coração daquele homem estava na sua riqueza. Jesus não queria, eu volto a dizer, empobrecer aquele moço. Jesus estava sondando a motivação do seu coração. E olha a sequência, como dissemos. Jesus manda ele vender tudo, repartir com os pobres e terás um tesouro no céu. É uma troca. Olha que mistério. Jesus era como se Jesus estivesse dizendo, você vai entregar o seu tesouro aonde a traça e a ferrugem consomem, é o que a Bíblia diz, e você vai receber um tesouro aonde a traça e a ferrugem não consomem. Aleluias! Olha que coisa tremenda. A Bíblia assim diz, meus queridos, que esse tesouro nos está reservado no reino dos céus. Aleluias! Dê glórias ao Senhor. Nós temos este tesouro guardado no reino dos céus, este tesouro que nos espera, essa herança que está ali reservado para nós. Como a Bíblia nos diz, esta herança onde o ladrão não rouba e aonde a ferrugem não consome. Aleluias! E aquele momento de confronto, meus queridos, a Bíblia diz que aquele homem ele saiu com seu coração entristecido de diante de Jesus. O seu coração saiu pesaroso. Ele saiu cabisbaixo. Aquele homem, olha para você ver, meus amados, fiquem ligados. Lá no início do texto,
Aquele homem vai ter com Jesus, ele se ajoelha até Jesus. Olha só, né? Todo um formato. Aquele homem, ele estava ali dentro de uma religiosidade. Ele estava todo envolvido dentro de uma capa, tudo dentro de um formato. Ele ajoelha até Jesus. E ele agora quer saber como que ele vai herdar o reino dos céus. Mas no final da conversa, no final daquele encontro, meus amados, ele sai totalmente diferente de como ele chegou até Jesus. Há um ditado que diz que não é como se começa, mas como se termina. Muitas vezes nós começamos eufóricos, nós começamos prostrados, adorando, nós começamos cheios de fé, vibrantes, atuantes, declarando o senhorio do Senhor nas nossas vidas, momento da nossa caminhada, da nossa vida com Cristo, da nossa peregrinação, quando somos confrontados pelo Senhor. Muitas vezes, nós saímos como aquele moço, pesarosos, com nosso coração entristecido, cabisbaixos, porque muitas vezes o confronto que o Senhor nos leva, ele vai requerer de nós renúncia. E na maioria das vezes, meus amados, é a renúncia que Jesus, ele quer. E aquele homem, ele precisava renunciar, não à sua riqueza terrena. Como eu disse, Jesus não queria empobrecer aquele homem, mas aquele homem precisava renunciar à prioridade que ele estava dando. Ele entregou toda a sua riqueza, o seu Deus, o seu coração estava entregue para a sua riqueza. E quantas vezes, amados, é assim que nós agimos com Deus? Talvez você esteja dizendo agora, então eu estou fora dessa, porque eu não sou rico, eu não tenho riqueza, eu nem bem tenho uma conta bancária, eu tenho uma continha lá no banco, mas tem uns míseros centavos ali, uns míseros moedas, então não é para mim, eu não tenho recurso. Mas, meus queridos, para aquele moço, Jesus sabia onde que estava o coração dele. Como Jesus sabe aonde está o meu coração, como ele sabe aonde está o seu coração. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando ao nosso coração nesta noite. Onde está o seu coração? Qual a motivação do seu coração? Será que se agora, neste momento, você está sendo aí, quem sabe, confrontado pelo Espírito Santo de Deus? Será que você agora, neste momento, está como aquele moço, também saindo com seu coração entristecido? Porque o Senhor talvez está requerendo algo de você que você tem que abrir mão, que você tem que renunciar, mas você não está conseguindo abrir mão porque o seu coração está pegado. Amados, é sobre isso que Jesus quer falar com o seu coração hoje. A Bíblia nos diz que aquele homem saiu entristecido. Amados, aquele homem poderia ter saído dali muito mais do que quando ele chegou diante de Jesus. Mas aquele homem não queria abrir mão da sua riqueza, todos os seus bens. E, meus queridos, Jesus, ele está sondando o nosso coração neste momento. Jesus, ele está sondando o seu coração. Ele está olhando agora para cada um de nós. Qual é a motivação dos nossos corações? Jesus, ele quer ser, de fato, o Senhor, o único Senhor das nossas vidas. Ele não divide, meus amados, o espaço que é só dele. Muitas vezes nós declaramos ele como nosso Senhor, mas nós queremos dar apenas parte e queremos que a outra parte seja ocupada pelos desejos do nosso coração. Irmãos, não se engane. Ou o Senhor é de fato o Senhor das nossas vidas e ocupa todo o espaço que é dele, exclusivamente dele, ou nós estamos enganando a nós mesmos. Ou nós estamos, amados, agindo como aquele moço, sendo
apenas religiosos. Aquele homem era um religioso. Quantos estão vivendo assim dentro de uma religiosidade? Eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia inúmeras vezes. Qualquer coisa que você falar comigo sobre a Bíblia, eu tenho uma resposta para te dar. Nós encontramos sempre pessoas desse jeito. Sempre nós esbarramos com pessoas assim. Mas da Bíblia não tem nada que você não me perguntar que eu não saiba. Mas muitas vezes você está se enchendo tanto deste conhecimento santo. E eu volto a dizer, precisamos sim, porque é o conhecimento que nos liberta. A partir do momento que esse conhecimento, ele venha canalizar, ele venha trazer Jesus, que é o centro do conhecimento, para dentro dos nossos corações. Conhecer apenas, meus amados, não é o suficiente. O inimigo das nossas almas, o nosso adversário, Satanás, ele conhece. A Bíblia diz que ele conhece a palavra, ele conhece a Bíblia muito mais do que eu, do que você, que qualquer um outro teólogo. Ele conhece, mas a Bíblia diz que ele conhece e estremece. Por que ele estremece? Porque ele não pode jamais, aleluia, ele é um derrotado, ele não pode canalizar, ele não pode levar essa verdade, este conhecimento para dentro do coração dele e fazer com que esta verdade se torne o centro da vida dele, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário por meio de Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância, esperança no reino eterno, esperança na glória do Senhor Jesus. Jesus pisoteou Satanás e muitos hoje estão vivendo neste engano da religiosidade, se enchendo dos conhecimentos e achando que isso é uma garantia para herdar o reino dos céus. E eu volto a dizer, por favor, não deturpe a palavra do Senhor. Precisamos conhecer, sim, a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que o conhecimento é que nos liberta. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Mas eu quero que você entenda, meus amados, que não basta apenas conhecer, eu preciso dar lugar a este conhecimento. Irmãos, é tão lógico e tão tremendo. Quanto mais eu conheço do Espírito, mais eu me prostro, mais eu me rendo, mais eu me submeto, mais eu quero do Senhor Jesus. Ao passo que muitas vezes os religiosos, eles se enchem de conhecimento apenas. E era isso que estava acontecendo com aquele homem. Ele conhecia toda a lei de Moisés. Ele era um membro da sinagoga. Ele conhecia, mas ele não tinha o preenchimento da sua alma. O vazio estava ali. E eu volto a dizer o que eu falei logo no início. Talvez você está sentindo um vazio tão grande. Quem sabe? A sua alma está gemendo. O seu coração está aí gritando. A sua alma está gritando. Porque Jesus ainda não tornou o centro da sua vida. Tem tantas coisas que estão ocupando o lugar na sua vida. E enquanto você não esvaziar o lugar que é de Jesus e dar a Ele a primazia, dar a Ele, entregar a Ele o senhorio da sua vida, você jamais conseguirá preencher este vazio que a sua alma tanto grita. Não seja um religioso, mas se torne um adorador ao Senhor. Aquele moço no início até aparentemente parecia ser um adorador. Ele chega já prostrando nos pés de Jesus. Talvez você até pensa, está vivendo de aparências, mas o Senhor conhece, meus amados, o nosso coração. Nós conseguimos enganar a todos, mas não conseguimos enganar ao Senhor. Qual é o lugar que o Senhor tem ocupado na sua vida? Será que de fato Jesus tornou o centro da sua vida? Será que de fato Ele é o Senhor absoluto da sua vida? Será que é Ele quem dirige a sua vida? Qual a motivação do seu coração? Se Jesus está te confrontando nesta noite, se submeta ao confronto do Espírito Santo de Deus e permita que nesta noite o Senhor venha te esvaziar, que o Senhor venha trazer para dentro de você
todo conhecimento que nos quebranta, que nos transforma e que nos torna verdadeiramente cidadãos do reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida e que você receba esta palavra no seu coração e que você reflita desta palavra e não vá para a sua cama, não dá descanso ao seu sono, não permita que o sono venha até que você venha neste momento, ter este momento de encontro com Jesus, fazendo essa autoanálise, permitindo que o Espírito de Deus venha sondar o seu coração. Que Deus abençoe cada um de nós nesta palavra. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez prostrados em adoração ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de poder, ó Deus, receber a Tua mensagem, Pai. De receber a palavra que o Senhor traz ao nosso coração. Meu Deus, por misericórdia, neste momento eu te suplico, sonda, Senhor, o meu coração. Olha, Senhor, para dentro de mim. Senhor, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho distorcido. Senhor, por misericórdia, retira. Senhor, que Tu possa ser o centro da minha vida. Senhor, que desta maneira cada um individualmente esteja orando. Que o Senhor, ó Deus, possa verdadeiramente encontrar guarida, encontrar, Senhor, espaço. Que o Senhor verdadeiramente se torne, Senhor, o Senhor absoluto das nossas vidas. Aquele, ó Deus, que dirige as nossas causas, as nossas vidas. Aquele que dita as ordens, aquele que sinaliza, que aponta o caminho. Senhor, que sejamos tão somente humildes servos do Senhor. E muitas vezes, ó Pai, nós queremos ser o Senhor. Meu Deus, que o Senhor tira de nós, Pai, esse espírito de arrogância, de autossuficiência. E nos ensina, Deus, a nos tornarmos servos, humildes servos. Que o Senhor, Pai, venha tomar o Teu lugar de direito nas nossas vidas. Sonda, Pai, o coração do Teu povo nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém.